Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 92, intitulado Um Homem Extraordinário. Já agora, acabo com as coisas extraordinárias. Vinha de guardar a carta e o relógio, quando me procurou um homem magro e meão, ou seja, medíocre, com um bilhete do Cotrim, convidando-me para jantar. O portador era casado com uma irmã do Cotrim, chegara poucos dias antes do norte, chamava-se Damasceno, e fizera a Revolução de 1831. Bom, nós estamos falando a Revolução de 1931, nós estamos falando da abdicação do imperador Dom Pedro I, que aconteceu em 7 de abril de 1831, e é claro, todos os eventos circundantes a esta data, né? Então foi um período muito conturbado na política do Brasil. Então, qualquer coisa próxima a essa abdicação a gente pode interpretar como essa revolução, né? Foi ele mesmo que me disse isso no espaço de 5 minutos. Saíra do Rio de Janeiro por desacordo com o regente, que era um asno, pouco menos asno do que os ministros que serviam com ele. De resto, a revolução estava outra vez às portas. Neste ponto, conquanto trouxesse as ideias políticas um pouco baralhadas, conseguiu organizar e formular o governo de suas preferências. Era um despotismo temperado, não por cantigas, como dizem alhures, mas por penachos da Guarda Nacional. Então vamos por partes aqui, né? É comum. Não vou, eu vou trocar minha palavra, né? Em vez de é comum, é compreensível que ao lermos esse capítulo nós fiquemos um pouco sobrecarregados, mas é exatamente essa a intenção do narrador. Esse Damasceno nada mais é do que um velho tagarela, né? O cara fala e começa... Sabe aquele tipo de pessoa que fala e emenda um assunto no outro? E é justamente essa mistura que o narrador nos apresenta aqui, né? Então perceba, são duas coisas completamente diferentes. Uma é a revolução que ele ajudou a fazer, o passado político, outra é o presente político, e as insatisfações dele, as soluções, tudo isso vai estar aqui. Então eu vou voltar um pouquinho só pra gente, tendo isso em mente, ver por que tanta coisa está sendo jogada, né, no leitor. O portador era casado com uma irmã do Cotrim, chegara poucos dias antes do norte, chamava-se Damasceno. E fizera a Revolução de 1831. Primeiro isso, na mesma frase, né? O nome dele era Damasceno e fizera a Revolução de 1831, né? Novamente, em vez de o nome dele era Cotrim, e aí começar a contar a história política dele. Reflete o discurso do Damasceno. Foi ele mesmo que me disse isso no espaço de 5 minutos. Saíra do Rio de Janeiro por desacordo com o regente, que era um asno. É claro, nós estamos falando quando Dom Pedro I abdicou, ele deixou um regente porque o Dom Pedro II era muito novo para assumir o trono, né? Por desacordo com o regente, que era um asno, pouco menos asno do que os ministros que serviram com ele. Bom, então lembre-se, nós estamos falando dos ministros que faziam o papel do que, comparado assim ao papel do presidente hoje em dia, né? Tanto é que a gente tinha o presidente do Conselho dos Ministros, que era o primeiro-ministro, e o imperador era o poder moderador. É claro que isso muda uma vez que o Dom Pedro I tem que voltar para Portugal e fica um regente aqui, né? Mas só para a gente se localizar, então tem o regente e os ministros, que era um asno, um pouco menos asno do que os ministros que serviam com ele. De resto, a revolução estava outra vez às portas. Neste ponto, conquanto trouxesse as ideias políticas um pouco baralhadas, conseguiu organizar e formular o governo de suas preferências. Era um despotismo temperado, não por cantigas, como dizem alhures, mas por penachos da Guarda Nacional. Só não pôde alcançar se ele queria o despotismo de 1, de 3, de 30 ou de 300.
Lembre-se que um déspota é aquele que exerce um poder absoluto e arbitrário, né? Déspota não tem a ver com ter um poder somente. Então, o fato de ter um o imperador pode ser menos déspota do que várias pessoas, né? Por exemplo, Dom Pedro II era seguramente menos déspota do que os nossos senhores do Supremo Tribunal, né? Do Supremo. Então, perceba, isso explica muito bem porque, né, como que pode o Damasceno preferir despotismo, quer seja de 1, de 3, de 30 ou até de 300, ainda assim é despotismo, ou seja, não há nenhum parâmetro, né, para além das meras vontades, né, do déspota ou dos déspotas. Opinava por várias coisas, entre outras o desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses. Gostava muito de teatro. Percebam como ele vai mudando de assunto, né? Logo que chegou foi ao Teatro de São Pedro, onde viu um drama soberbo, a Maria Joana, e uma comédia muito interessante, Catley ou A Volta à Suíça. Também gostara muito da De Perini. Lembre-se que a De Perini, nós estamos falando aqui da Margherita De Perini, que é uma cantora italiana. No final a gente conversa um pouquinho mais sobre ela. Também gostava muito de Perini, na Safo ou na Ana Bolena. Não se lembra bem, são duas óperas, né? Mas a Candiani, lembre-se que a Candiani já apareceu aqui, eu comentei com você que tanto o Dom Pedro II quanto Machado de Assis eram grandes admiradores da Candiani. No final, na sessão de digressão, a gente conversa. Sim, senhor, era papa fina. Agora queria ouvir o Hernani, outra ópera, que a filha dele cantava em casa ao piano. Hernani, Hernani, involame, e dizia isso levantando-se e cantarolando a meia voz. No norte, essas coisas chegavam como um eco. A filha morria por ouvir todas as óperas. Tinha uma voz muito mimosa, a filha. E gosto, muito gosto. Ah, ele estava ansioso por voltar ao Rio de Janeiro. Já havia corrido a cidade toda com umas saudades. Palavra. Em alguns lugares teve vontade de chorar, mas não embarcaria mais. Enjoara muito a bordo, como todos os outros passageiros, exceto o inglês. Que os levasse ao diabo os ingleses. Isso não ficava direito sem irem todos eles barra fora. Que é que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era obra de uma noite e expulsava os tais godemes, que são uma palavra pejorativa para chamar os ingleses. Graças a Deus tinha patriotismo e batia no peito. O que não admirava, porque era de família. Descendia de um antigo capitão mor muito patriota. Sim, não era nenhum pé rapado. Viesse a ocasião e ele haveria de mostrar de que pau era a canoa. Mas fazia-se tarde e ia dizer que eu não faltaria ao jantar e lá me esperava para a maior palestra. Levei-o até a porta da sala. Ele parou dizendo que simpatizava muito comigo. Quando casara, estava eu na Europa. Conheceu meu pai, um homem às direitas, com quem dançara num célebre baile da Praia Grande. Coisas, falaria depois. Fazia-se tarde, tinha de ir levar a resposta ao Cotrim. Saiu, fechei-lhe a porta. Né? Então, esse sentimento de, depois de tudo isso, a pessoa fica atordoada, né? Como ele está falando tudo que lhe vem à mente, ele está falando de muitas atualidades ali, né? Então vamos lá, algumas anotações que eu fiz só para que você. Só para que a gente se localize pelo menos um pouco aqui no que está acontecendo, né? Então lembre-se que ele falou. Deixa eu me localizar aqui. Ele falou de Ana Bolena. Ana Bolena é uma ópera de Gaetano Donizetti, de 1830. Né? Ele também mencionou Safo. Safo, é claro, é uma poetisa grega muito famosa, mas
nós estamos falando certamente da ópera Safo, de Charles Gounod, se eu não me engano, de 1851. Então perceba também em que ano nós estamos aqui, né? Depois apareceu a Margherita de Perini. Ela era, como eu falei para você, uma cantora lírica da Companhia Lírica Italiana aqui no Brasil. Ela chegou aqui no Brasil em 1844, né? E finalmente foi mencionado a ópera Hernani, que é uma ópera de autoria de Verdi, Giuseppe Verdi, de 1844. Bom, e aí você vai ver que ele tem ali uma rixa, né? Ele tem uma aversão aos ingleses. Lembre-se que em 1850 nós temos a lei Eusébio de Queiroz, né? E em 1861 nós temos a questão Christie, que vai chegar daqui a pouco, se eu não me engano. O presente narrativo do livro está um pouco ainda. Mas começaram a acontecer diversas animosidades. Lembre-se que, por causa dos seus interesses econômicos, a Inglaterra começou a boicotar a instituição da escravidão, né? Primeiro proibindo o tráfico de escravos e aí assim por diante, né? Isso tudo é muito, muito justo, muito certo, mas a Inglaterra ela arrogava-se um poder e uma influência muito grande no Brasil. E é claro, para os patriotas isso era ridículo, né? Essa questão Christie, simplificando de modo brutal, você coloca aqui no YouTube, você vai encontrar vídeos bem mais detalhados e pessoas bem mais capazes falando sobre a questão. Mas basicamente o representante da Inglaterra aqui no Brasil exagerou ao pedir... bom, basicamente tinha um navio inglês que afundou na costa do Brasil e o navio foi saqueado, né? O navio foi saqueado e alguns ingleses morreram, né? Aí o que aconteceu? O representante da Inglaterra aqui no Brasil exigiu o ressarcimento, né? Porque o navio foi saqueado por brasileiros, e um pedido de desculpa formal, dizendo que talvez os brasileiros tivessem afundado o navio ou tivesse até matado as pessoas que tentaram fugir do navio para poder saquear o que o navio estava carregando, né? Bom, a questão piorou muito em 1862, quando 3 britânicos atacaram um posto de guarda brasileiro, e o representante da Inglaterra ficou no lado desses britânicos quando os 3 britânicos foram presos. Acontece que os britânicos estavam bêbados, né? E aí foi toda uma questão até um momento em que houve um conflito quase que aberto, mas não foi um conflito militar, mas foi um conflito diplomático, né? Novamente, simplificando a questão, teve um determinado momento que, porque o Brasil se recusava a pagar essa indenização, foi dado ordem à Marinha inglesa a entrar na Barra, né, ali no Rio de Janeiro, e confiscar navios comerciais, né, para que depois só fossem liberados se fossem pagos o preço, né, o valor estipulado. O que acontece? Nesse momento, todo mundo se une com o Dom Pedro I, e Dom Pedro I dá ordem aos fortes que se navio britânico entrasse aqui, que efetivamente que se abrisse fogo, né? Ele consideraria aquilo um ato de guerra, né? É uma questão bem interessante. Aí acaba que o caso vai para um monarca europeu para tentar servir de mediador, mas acontece que o Brasil acaba cortando relações diplomáticas com a Inglaterra por um bom tempo, até, né, talvez por alguns anos, se eu não estou enganado. Então não é de admirar essa aversão que o Damasceno sente em relação à Inglaterra, né?
Godemis, eu acho fantástico. Godemis é um jeito de chamar britânico por causa da expressão God damn it. God damn it, que é maldição, Deus amaldiçoe, se fosse mais ao pé da letra, né? God damn it, Godeme. Então, eles são os Godemis. Fora isso, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para te dizer. Não, basicamente essas são as observações.